A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero refletir em um texto da Bíblia Sagrada que está registrado no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de perfume muito caro, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício? Porque podia vender-se o perfume por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, ele foi convidado para um jantar na casa de Simão. E entre as pessoas que ali estava uma mulher. E essa mulher, ela queria honrar a Jesus. Ela queria oferecer o melhor que ela tinha para honrar o Senhor Jesus. Certamente que essa mulher, ela conhecia os mandamentos do Senhor a respeito do princípio da honra. O sábio Salomão, ele deixou escrito no livro de Provérbios, no capítulo 3, a respeito deste princípio. Ele começa o capítulo 3 falando que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, que nós devemos praticar os mandamentos do Senhor, para que nós vivamos muitos anos e que nesses muitos anos nós vivamos em paz. E a partir do versículo 9, ele começa a falar sobre a honra. Honrar ao Senhor com os nossos bens, honrar o Senhor com as primícias da nossa renda, com a promessa que se nós honrarmos, se encherão os nossos celeiros abundantemente e transbordarão os nossos lagares. Certamente essa mulher, ela conhecia. Ela conhecia também o capítulo 1 do livro de Malaquias, onde Deus levanta Malaquias para exortar o seu povo a respeito do que eles estavam oferecendo, de um culto que eles ofereciam a Deus naquela época. O povo estava oferecendo sacrifícios imperfeitos a Deus. O culto deles era imperfeito, porque eles ofereciam o pior que tinha para Deus. Ofereciam roubado, ofereciam animais cegos, ofereciam animais com defeito, sendo que havia uma regra, uma lei que ordenava que tudo que fosse oferecido ao Senhor teria que ser o melhor, teria que ser perfeito, não podia ter mancha e não podia ter defeitos. Mas o povo estava oferecendo sacrifício impuro sobre o altar do Senhor. E então Deus levanta Malaquias para dizer a eles que não estava recebendo a oferta deles, porque eles deixavam o resto para Deus, eles deixavam as sobras e o melhor eles ficavam para eles. E Deus falou que não estava se agradando do que eles estavam fazendo. E no final do capítulo 1, no versículo 14, ele disse: Maldito seja o enganador, olha só, que tendo um animal bom, perfeito no seu rebanho, oferece ao Senhor uma coisa vil. Deus, ele conhece e ele sabe tudo que nós temos, porque foi ele mesmo que nos deu. Nada pertence a nós. Os bens materiais, as riquezas, as posses, o dinheiro, o nosso tempo, os nossos dons e talentos, nem mesmo o nosso corpo pertence a nós. Tudo é de Deus, pertence a Ele. Ele nos deixou para que nós administrássemos tudo isso, visando a obra do Senhor.
visando o melhor para a obra do Senhor. E muitas das vezes nós nos preocupamos com nós mesmos, com a nossa casa, com a nossa família, em primeiro lugar, e depois, se sobrar, a gente dá para Deus, se não, fica para uma próxima vez. E Deus falando aqui com esse povo que Ele queria o melhor. Honrar a Deus significa fazer diferença, tratar a Deus diferente de tudo que nós tratamos. Se nós tratamos com homens, seja com o que for, nós temos que tratar com Deus diferente, com honra, com reverência, com temor. Chegar diante de Deus com temor. E honrar a Ele significa dar o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas ofertas, dos nossos bens, dos nossos talentos. E muitas vezes Deus fica por último na nossa vida. Mas não foi o que aconteceu com essa mulher. Ela ofereceu o seu melhor. Antes mesmo, eu creio, do jantar, ela foi e derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. E Jesus, o que Ele fez? Em troca dessa honra que ela deu a Ele, Ele a honrou também. Ele disse para todos: deixai, porque ela está me ungindo para o dia do meu sepultamento. Porém, onde quer que esse evangelho for pregado, será lembrado o que ela fez. E quantos anos faz isso, irmãos? Quanto tempo já passou? E essa mulher é lembrada até hoje por esse gesto que ela fez. 300 denários era o salário de 1 ano de trabalho. Ela juntou esse dinheiro todo esse tempo para oferecer o seu melhor ao Senhor. E nós? O que nós temos oferecido ao Senhor? Será que nós temos oferecido o melhor? Será que o Senhor tem recebido o nosso culto? O nosso sacrifício? Devemos meditar nisso. Se nós podemos oferecer mais, porque lá em Malaquias o Senhor disse que maldito aquele que pode contribuir mais, que tem coisas boas para ofertar e não oferta, porque Ele conhece, Ele sabe tudo que nós temos feito. Eu quero desafiar a você, neste tempo de crise, a dar o seu melhor para Deus. Nós até hoje fomos abençoados pela casa do Senhor, pelos ministros que ministram nos altares do Senhor. Eles têm nos abençoado em todo tempo, têm ministrado sobre as nossas vidas e nós temos recebido bênçãos por causa disso. Eu desafio a você a não abandonar a obra do Senhor nesses momentos de dificuldades. Nessa crise, a continuar sendo fiel, a dar o seu melhor ao Senhor, para que a obra de Deus não venha sofrer, para que os ministros de Deus não venham sofrer. Da mesma forma que nós estamos preocupados com a nossa casa, com a nossa família, os ministros do altar também estão preocupados com a família deles, com a obra de Deus principalmente. Então vamos ofertar o nosso melhor, vamos contribuir. Não vamos virar as costas para aqueles que nos abençoaram até hoje, para aqueles que têm profetizado somente bênção em nossas vidas. E vamos fazer como esta mulher fez. Ela escolheu a melhor parte, que é adorar o Senhor, ser uma verdadeira adoradora. Vamos ser um verdadeiro adorador e demonstrar ao Senhor em atitudes que nós somos fiéis na obra dele, que Ele pode contar conosco, porque nos momentos difíceis nós também seremos fiéis a Ele. Amém. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.